Olá, povo lindo! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Português Sem Mimimi. Eu sou a professora Maria de Lourdes, a professora povo lindo de sempre. Hoje faremos 14 questões sobre as particularidades do emprego do pronome pessoal oblíquo. Não esqueça que essa aula teórica nós já fizemos, ela já está aí no canal. Você olha a aula teórica e vem aqui colocar em prática, porque aqui no nosso canal a gente tem teoria e prática toda vez. Então, primeiro uma aula, depois uma teoria, porque é assim que se aprende, ok? Maravilha? Maravilha. Então, vamos ver aqui a vinheta da prof e a gente já volta aqui com a nossa aulinha de exercício. Maravilha? Bom, como a gente sempre fala aqui no canal no YouTube, se está chegando aqui agora, não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de acionar o sininho, que é para que você seja avisado ou avisada toda vez que a prof postar uma nova aula aqui no nosso canal, ok? Aqui nós temos aula também de redação, né? Temos a oficina de redação, a prof grava uma aula por semana e a prof grava as aulas de gramática também. Sempre teoria e prática, ok? Maravilha. E aí, vamos lá, a nossa aulinha, a nossa resolução de exercício, ok? Vamos lá. Então, vamos que vamos. Vamos pegar a nossa canetinha de sempre, e vamos o seguinte. Para resolver essa questão, como a gente já sabe que ela vai tratar de algumas particularidades, vamos observar o que a questão está pedindo. A questão está pedindo o seguinte: independente da posição do texto, se substituíssemos os complementos dos verbos abaixo por pronomes pessoais oblíquos, então, quer que haja uma substituição enclítico. Quando a gente fala enclítico, povo lindo, nós vamos trabalhar colocação do pronome oblíquo. E quando a gente fala enclítico, é tudo que está depois, tá vendo? Isso aqui, a famosa ênclise. Então, já está tudo depois. Ele fez aqui. Se tivesse proclítico, estava antes, mesoclítico estava no meio. Então, aqui nessa questão, não vai tratar de colocação pronominal. A prova só diz que, independente da posição que estava lá no texto, aqui ela colocou tudo enclítico. E ela quer uma questão, ela quer uma alternativa que esteja inadequada, que esteja errada, essa substituição. Então, vamos ver como que é. Então, sempre lembrando, toda vez que eu estiver falando de objeto indireto, só para lembrar, objeto indireto, a gente vai substituir, a princípio, por um lhe, né? Um lhe, um li, ou lis. Só para lembrar. Né? Se for objeto direto, o princípio geral de início, né? Sem particularidades, você vai substituir por um o, a, os e as. Quando eu estou tratando de quê? Eu estou tratando da terceira pessoa, do singular do plural. Porque quando é a primeira pessoa, o mim, o ti, né? Primeiro, segundo, quando é o nus, vos, tanto faz objeto direto como objeto indireto. Mas nessa aula aqui, que a gente vai trabalhar algumas particularidades. Entre elas, por exemplo, é saber que quando o verbo pedir, por exemplo, uma outra preposição que não seja um a ou um para, por exemplo, eu já não aceito li, né? Já vai aceitar uma outra coisa. Então, nós vamos falar isso daqui a pouco. Por enquanto, vamos aqui. Então, vamos analisar o verbo. Aqui você tem impregna, aqui você tem o verbo entender, aqui você tem o verbo ganha, aqui você tem supõe, e aqui você tem marcaram. O que eu não posso esquecer ao substituir o objeto direto? Eu não posso mais esquecer, nós já estamos na nossa segunda lista de exercícios, já tivemos a primeira, que para fazer essa substituição, vou ver se ele é direto ou indireto, e depois eu vou olhar a terminação do verbo, porque a gente viu que essa variação aqui, o a, os e as, né? Ela ainda pode se transformar lo, lá, los e las, no, na, nos e nas, que já tratamos em outras aulas também. Maravilha. Então, vamos ver. Impregna. Quem impregna, impregna algo. Então, eu já sei que isso aqui é um verbo transitivo direto. Impregna algo. A vida cotidiana. Então, a vida cotidiana aqui
é o objeto direto, feminino e singular. É objeto direto, feminino e singular. Olha, então quando eu digo impregnar, tá certo. Não tem erro nenhum aqui. Estamos procurando o que está errado. Aqui eu tenho entender os debates. Quem entende, entende algo. Também ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Ou verbo transitivo direto. Quem entender os debates. Os debates, objeto direto. Que está no plural e é masculino. Mas o meu verbo agora terminou em R. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar, né, o R. Vai cortar o R. Vai colocar acento circunflexo no E. E aí, você vai ver isso aqui. Então, entendê-los. Moral da história? Correto. Então, entendê-lo. Tirei o R, coloquei acento circunflexo. Terminou em R, vira lo, lá, los e las. Perfeito. Ganha destaque. A mesma coisa. Quem ganha, ganha algo. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Perfeito. Destaque objeto direto. Já direto. Olha, masculino, singular, ganha o certo. Substituição feita correta. Agora, esse aqui, supõe um conhecimento. Então, supõe um conhecimento. Quem supõe? Supõe algo. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Um conhecimento, objeto direto. Aí, povo lindo, sempre olhando lá a terminação, né? Aqui, você pode ver que está escrito lo. Para se colocar lo, substituir um o, a, os e as por um lo, o meu verbo tem que terminar em quê? Tem que terminar em R, terminar em S, ou terminar em Z. Me diz se isso aqui terminou, povo lindo, R, S, Z. Não. Aqui terminou em ON. Então, eu já sei que isso aqui está errado, certo? Eu já sei que está errado. E qual seria o correto? Então, a gente já sabe o seguinte. Toda vez que, no caso, o verbo, né? Aqui, o verbo em questão, terminar em som nasal, então, você tem aqui som nasal, M, aí você tem som nasal, ão, e você tem som nasal, oin, que é o caso aqui. Tá vendo? Supõe, compõe, repõe. Então, toda vez que você tivesse som nasal, em vez de você colocar o, a, os e as, ou lo, lá, los e las, aqui passa a ser no, na, nos, nas. Ok? Olha, então qual é o correto dessa questão? Se eu tenho um conhecimento masculino singular, então vai ficar supõe, então tá errado isso aqui, e fica supõe no, ok? Então, agora corrigindo aí a questão. Então, por isso a resposta inadequada, incorreta, é a letra D de dado. Maravilha? E a letra E? A letra E, como é que tá? Marcaram sua história, olha aí, terminou em som nasal, M, tá vendo? Ele é um verbo que marca algo, verbo transitivo direto, sua história, objeto direto, né? Logo, vou substituir, terminou em som nasal, sua história feminino, marcaram-na, correto. Maravilha? Maravilha. Então, estamos aí. Vimos aí uma questão da GV trazendo exatamente essa questão da substituição com o verbo terminado em som nasal. Ok, povo lindo? Então, vamos que vamos? Vamos que vamos. Maravilha. Vamos para a próxima. Essa questão 2, eu tenho um grupo de estudo, né? E a gente desenvolve todo esse estudo no grupo antes da prof vir aqui gravar. E essa questão 2 foi uma questão que, no simulado, o grupo teve muita dificuldade. Foi uma das questões que mais se errou.
Muito bem, então vamos ver o que aconteceu aqui. Por que se errou tanto essa questão? Por que se teve tanta dificuldade? Então vamos ver. Provavelmente é porque ela já está dentro das particularidades. E se tem particularidade, é algo novo, então a gente tem que aprender. Embora a prof já fez uma aula, mas a gente ainda está aprendendo, né? Então vamos lá. Está correto. Então, correto. O emprego de ambos os pronomes sublinhados. Então, os dois pronomes, eles dois precisam estar corretos, né? Os dois. Então, você tem aqui inimigos? Não os tenho. Então, aqui eu analiso de verbo a verbo. E ele falou dois, ambos. Então, dois. Aí eu venho e pergunto, ó, quem tem algo. Verbo transitivo direto. É também uma questão da GV, tá vendo, povo lindo? Verbo transitivo direto. Porque particularidade, a GV gosta de algumas particularidades, né? Então, se a prova gosta de particularidade, a gente precisa se preparar. Então, quem tem algo. Então, eu já sei que... O que eu não tenho aqui? Eu já sei que eu não tenho inimigos, né? Só que esse inimigos aqui, ó, está substituído por um pronome oblíquo. Tá vendo? Está substituído por um pronome oblíquo. Isso aqui é o objeto direto. Tá vendo? É objeto direto. Olha aí. Por que essa vírgula? Hã? Porque a gente vai repetir o objeto direto aqui de novo. Então, toda vez que eu vou repetir uma coisa que eu já falei, eu vou chamar isso de pleonástico, né, povo lindo? Então, aqui eu tenho um caso de objeto direto pleonástico. Então, esse os aqui é objeto direto também, né? É um objeto direto pleonástico, porque repetir. Mas aí, tá tudo ok, tudo certo, sem problema nenhum. Então, isso aqui está correto. Quanto aos inimigos, sou-lhes sempre reconhecido. E agora? Quanto aos inimigos, sou, aqui o tal verbo ser. Aí você encontrando assim um verbo ser, você vai pensar que um verbo ser, né? Bom, um verbo ser vai ter objeto indireto? O lhes? Aí já vai pensar, essa questão já está errada, porque se eu tenho um verbo de ligação, não tenho um objeto indireto. Povo lindo, estamos na questão de particularidade, né? E dentro da particularidade, nós estudamos que um pronome oblíquo lhes, além de objeto indireto, ele pode ser complemento nominal e ele ainda pode ser adjunto de nominal. Então, aqui, essa questão 2 já começa que ela está totalmente dentro das particularidades, tá vendo? Então, é o seguinte, quem é que está pedindo esse lhes? Então, ó, o sujeito oculto eu. Eu sou, ó, olha a ideia. É como se fosse assim, ó, eu sou reconhecido a alguém. E o que seria reconhecido, reconhecida? No sentido de grato, tá vendo? Eu sou grato, eu sou grata a alguém. Se eu digo que eu sou reconhecido a alguém, tá vendo aqui, ó? A alguém. A alguém. Se eu dissesse sou grato a você, sou grato a vocês. Então, sou grato a alguém. Aqui sou reconhecido. Esse reconhecido é no sentido de ser grato. E isso aqui, povo lindo, é um nome. Lembre-se, quando a prova gosta de fazer particularidade, ela adora o verbo no particípio. E o verbo no particípio, ele tem função de nome, ele tem função de adjetivo, tá? Reconhecido, grato. Então, tem função de adjetivo, tá? Isso aqui é um verbo no particípio, tem função de adjetivo. E toda vez que um adjetivo, né? Lembra lá? Pede um complemento obrigatório, quem está pedindo é o nome. E se é o nome que está pedindo, então esse lhes aqui, em vez de ser objeto indireto, ele está em função de complemento nominal. E se ele está em função de complemento nominal, então sou grato, né? Sou reconhecido aos amigos. Então, esse aos amigos, que aqui atrás também está pleonástico, tá vendo aqui, ó? Aqui, isso aqui, ó. Sou reconhecido a eles. Quem? Aos amigos. Então, isso aqui é o complemento nominal, não é isso? Que foi substituído pelo lhes. E esse lhes, esse lhes aqui, ele é o complemento nominal, também pleonástico,
E essa questão, a letra A, aqui na questão 2, já é o nosso gabarito correto. Tá tudo certo. É claro, povo lindo, vocês viram que isso aqui é o quê? Particularidade. E essa particularidade, onde que está? Você que está chegando agora nessa aula, não esqueça de olhar a aula teórica só de particularidade do emprego do pronome pessoal oblíquo, que você vai encontrar aqui essa explicação de um li ser complemento nominal, adjunto nominal ou ainda o objeto indireto, que seria o normal, tá bom? Maravilha. E quando isso acontece, povo lindo, a prova adora colocar verbo, como eu falei, no particípio. Porque um verbo no particípio, terminado em ado e ido, ele tem função de nome, e esse nome é um adjetivo. E um adjetivo, sendo um nome que pede um complemento obrigatório, complemento nominal. Ok? Vamos que vamos? Vamos que vamos. Vamos para a letra B. O que acontece aqui na letra B? Na letra B, você tem aqui, ó, não lhe desamparo por nada. Quem desampara, desampara algo, desampara alguém. Então, esse desamparo aqui é um verbo transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, isso aqui tem que ser um objeto direto, então não pode ser li, não é? Então, tem que ser não o desamparo. E aí, nesse caso, objeto direto. Então, já está aqui errada de cara aí a letra B. Agora, o que acontece aqui nessa segunda? Quando eu tenho aqui essa locução verbal, pode confiar, eu já sei que eu pergunto sempre o último. Quem confia, confia em algo, em alguém. Verbo transitivo indireto, né? Então, quando eu digo pode confiar-me sempre, isso tá bom de ouvido, povo lindo? Então, não seria melhor dizer pode confiar sempre em mim ou pode confiar em mim? Aí você coloca o pronome oblíquo átono, tônico, que nós vamos ver isso depois. Pode confiar em mim sempre, ou sempre em mim, tanto faz. Então, por isso que eu vi que essa questão está errada. Agora vamos para a letra C. Na letra C, analisando o processo, surpreendi-lhe falhas. Então, vamos ver. Aqui o verbo surpreendi-lhe falhas. Como eu tenho falhas e o li, eu já sei que esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto, né? Então, analisando o processo, surpreendi falhas nele, falhas no processo. Então, quem surpreende, surpreende algo, nesse caso aqui, em algo, né? Nele. Então, aqui, verbo transitivo direto e indireto. Eu surpreendi, né? Eu encontrei falhas no processo. Então, aqui, esse verbo vai pedir a preposição em. Se pede a preposição em, povo lindo, o que acontece? A gente aprendeu, lá na aula das particularidades, que se o verbo pedir um em, pedir um de, ele não aceita o li. Aí você vai colocar, se for em, vai ficar nele, nela, neles e nela. Se for de, dele, dela, deles e nela. Então, aqui é o erro da questão. Então, não pode ser surpreendi-lhe. Então, em mais ele, já que é o processo, ele. Em mais ele, o que é que vai dar? Nele, surpreendi, nele. Povo lindo, já vi que vai ficar feio aqui, então já vou apagar, tá? Vamos arrumar isso aqui para não ficar coisa mal feita, né? Então, vamos lá. Então, peraí, voltando aqui, pegando a nossa canetinha e lembrando, então, isso aqui está errado, certo? E no lugar dele vai ser nele. Em mais ele, nele. Nele, né? Surpreendi nele. Muito bem. E falhas aqui é o objeto direto, tá certo? Falhas nele. Falha no. Então, fica atento, povo lindo. Isso é particularidade. Não são todas as provas que cobram, são poucas provas. Mas, por exemplo, ultimamente, volta e meia, a Fundação Carlos Chagas está colocando uma questão dessa que não se usava, que não usava muito, tá? Então, é mais na GV, onde você mais encontra essas particularidades. GV, outras organizadoras, nós estamos falando das principais aí, né? Então, tá aí o primeiro erro dessa questão. E aqui tem ninguém lhes havia notado. Ó, a mesma coisa, eu tenho uma locução aqui, tá vendo? Toda vez que eu tiver uma locução, eu pergunto sempre ao segundo verbo. Tá vendo que a gente viu isso nesse aqui, ó? Locução, pode confiar, perguntei a confiar, né? Havia notado, eu vou perguntar ao verbo notado. Então, sempre lembrando
que a minha pergunta é sempre ao último verbo. E aí eu pergunto, quem nota? Nota algo, nota alguma coisa. Verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, então eu não posso ter lis. Então vai ficar e ninguém. Se tem lis, eu vou dizer os, né? Os. Nesse caso aqui, como está falando de falhas, né? Vamos corrigir, já fazer certinho aqui a concordância, né? Então não é os. Nesse caso vai ser, se está se referindo ao termo anterior, então ninguém notava, né? As falhas. Então notava, ninguém as notava. Perfeito e lindo? Perfeito, lindo. Se a gente também tivesse aí uma aula de colocação pronominal, essa palavra ninguém aqui, ó, ela atrai o pronome para antes do verbo, que a gente chama de fator, né, de próclise. Fator de próclise, porém, nesse caso aqui, eu só não poderia colocar depois do ado. Eu poderia colocar e ninguém havia as notado. Só não poderia colocar hífen. Mas vamos deixar isso para depois. Logo, logo, nas próximas aulas, né, logo, logo, nós vamos trabalhar a colocação pronominal. Bom? Perfeito e lindo? Perfeito e lindo. Vamos para ver aqui a letra D. Foi o que aconteceu na letra D, povo lindo? Tanto invejo a competência que me disponho a receber-lhe todas as lições, né? Muito bem. Então, tanto o invejo a competência, quer dizer, inveja a competência de alguém, né? Muito bem. Se tanto inveja a competência, que me disponho a... Tá, então, quem disponho e me disponho, tudo bem. Agora aqui, receber. Quem recebe... Então, eu me disponho a algo, tudo bem. Quem recebe, recebe algo. O algo recebido, todas as lições. Objeto direto, certo? Maravilha. Então, eu me disponho, perfeito, a receber. Muito bem. E recebe algo de alguém. Então, eu já sei que esse verbo aqui está como verbo transitivo, direto e indireto. Todas as lições, objeto direto. Então, automaticamente, vai dizer, ó, então, a letra D, li, tá certo. Será que é isso, povo lindo? Se esse verbo pediu a preposição de, receber de alguém, tá vendo? Então, pediu a preposição de, de. Se pediu essa preposição aqui, a gente tá vendo que está aqui na outra particularidade. Se o verbo pedir o de ou o em, você não vai, né? Parece que eu já dei uma boa mudada agora, né, povo lindo? Também 8 meses já que eu cheguei a Salvador, depois de 20 anos morando em São Paulo, Campinas, a gente vai adaptando, né? Então, a gente sabe que tanto o de como o de tá tudo certo. Então, receber de alguém. Então, onde está aqui o li, em vez de ser receber li, vai ser receber dele. Mais ele, dele. Ok? Receber dele todas as lições. Então, por isso que está errada essa questão, também aqui errada a questão, né? Maravilha. Já encontramos a resposta, nós estamos analisando tudo. Muito bem. Dentro dessa questão, a Fundação Getúlio Vargas pegou todas as particularidades e colocou aqui, porque colocou um li funcionando como complemento nominal. E ainda, né, com o verbo ser. Pegou o li, que como o verbo pediu em, que seria nele. Não é isso? Esse aqui já seria uma questão básica, né? Porque aqui só trocou o objeto direto por indireto. Agora você vem para cá, ó. Receber de alguém não pode ser li. Então, receber dele. E aí, nós vamos para a letra E. A letra E diz assim, o despeito e a calúnia, né? Nunca as cultive. Então, vamos ver. O verbo é cultive. Cultivar o quê, povo lindo? Ele está se referindo a também ao objeto que está aqui atrás. Então, quem cultiva, cultiva algo. Verbo transitivo, direto.
Então, eu já sei que isso é um objeto direto, o despeito é a calúnia aqui, e isso aqui tudo é objeto direto. Objeto direto aqui. Aí, a prova colocou uma vírgula, tá vendo? E colocou o objeto direto pleonástico aqui também. Com o mesmo caso desse aqui de cima, tá vendo? Porém, o que aconteceu aqui? Qual que é o segredo? Se esse verbo é transitivo direto, a pessoa distraída, a pessoa que não fez uma aula de particularidade, vai fazer o quê? Tá certo. Porque, gente, saber disso aqui, ó, do lis, funcionando como pronominal, é muito mais difícil do que isso aqui. Então, a pessoa vai achar que isso aqui tá errado, porque tem verbo de ligação, e vai achar que isso aqui tá certo. Por que vai achar? Ó, verbo transitivo direto, as. E onde que está o segredinho, povo lindo? Você tem que lembrar que o objeto direto concorda. Aqui eu tenho o despeito, masculino. A calúnia, feminino. Se eu tenho um masculino e eu tenho um feminino, no plural, quem que prevalece? O masculino. Então, esse é o erro sutil aqui. Onde está escrito nunca as cultive, vai ser nunca os cultive. É isso que foi isso que deixou aqui, nesse momento, essa questão errada. A concordância aqui, ó, masculino e feminino, vai virar plural, sim, mas masculino. Será que tem mais um erro dessa questão, povo lindo? Pensa aqui, ó, mesma coisa, despeito. Estas são sempre desprezíveis. O que são sempre desprezíveis? Não são o despeito e a calúnia? Também não tem o masculino e o feminino? Como é que eu tenho que concordar? Com estas? Não. Eu tenho que concordar com o masculino também, masculino plural. Só que, além disso, povo lindo, toda vez que eu retomo um termo que eu já falei anteriormente e vou usar um pronome demonstrativo, ou seja, para demonstrar o que eu já falei lá atrás, isso nós vamos falar na nossa próxima aula de redação, que eu vou falar de coerência e coesão, eu vou falar dos termos anafóricos e catafóricos, fica atento a isso, tá, povo lindo? Nossa próxima aula de redação é a aula 5, que eu acabei de postar a aula 4. Então, isso aqui, ó, toda vez que for retomar, você não vai ter o T de tatu. Esse T não tem mais. Então, aqui o correto seria essas, no caso masculino, esses. Tá vendo? Esses são sempre desprezíveis, ou seja, concordei no masculino, porque tem o masculino e o feminino, e ainda fiz a substituição, a referência, né, corretamente. Quando eu vou me referir a algo que eu já falei, eu vou dizer esse, essa, esses e essas. Se eu ainda vou falar, hoje está bem próximo este, esta, estes e esta. Tá bom, povo lindo? Então, 2 erros aqui, bem sutis, né? Perfeito e lindo? Gostaram dessa questão? Talvez essa questão aqui da nossa particularidade seja a mais difícil, né? Como eu falei, foi a questão que mais os alunos erraram no meu grupo de estudo ao fazer aí esse simulado sobre a particularidade. Foi essa questão de número 2, é uma questão da GV, porque aqui tem todas as particularidades. Então, reveja mais uma vez essa questão, vá lá na aula de particularidade e não erre nunca mais isso aqui, porque isso aqui realmente, se cai numa prova, isso não é muito comum. Não é muito comum. Depois que a gente aprende, fica fácil, né? Mas não é muito comum. Então, vamos que vamos, povo lindo. Lembrando, se você, ao fazer, mesmo voltar, você ficou com alguma dificuldade, com alguma dúvida, escreve nos comentários. Prof, lá na questão 2, eu não entendi isso, não entendi aquilo. Escreve lá que a prof sempre tem uma grande satisfação em responder. Tá bom? Então, vamos que vamos. Questão de número 3. Vamos para a questão de número 3. Essa questão de número 3, ela é uma questão exatamente que começa a trazer, assim como essa letra E da 2, que trouxe a questão do masculino, do feminino, do singular e do plural, eu quis trazer essa questão 3 para exatamente para a gente exercitar, treinar essa ideia. Então, na questão 3, a questão 4, eu acredito que eu trabalhei exatamente essa ideia de masculino, feminino, singular e plural. Vamos ver isso? Olha aqui, uma questãozinha da VUNESP. Diz o seguinte: de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a expressão destacada no trecho do texto está corretamente substituída pelo pronome em. Então, estou falando de substituindo por um pronome, né? A expressão destacada.
Essa expressão destacada, aqui é essa que você percebe que está mais branco, né? A expressão que está mais branca aqui, que a prof destacou. Então, aqui na letra A, o restaurante havia colocado uma enorme televisão no jardim. Então, essa é a expressão destacada. Aí foi substituída. Eu vou substituir. Se o restaurante havia colocado, eu vou substituir uma televisão por um pronome oblíquo. Aí você está vendo aqui, ó, havia colocado. Eu tenho aqui uma locução, né, Paulina? Uma locução verbal. Eu pergunto a qual verbo? Sempre ao último verbo. Quem coloca algo, verbo transitivo direto. Lembrando que, se você já é bom de olhar a preposição, você já sabe que para ser objeto indireto tem que ter preposição. Se você já percebeu que a expressão destacada não tem preposição, você não precisaria nem perguntar o verbo. Mas, para garantir, pergunte. Isso aqui você já sabe que isso aqui é um objeto direto. Porque se não fosse objeto direto, fosse indireto, você já eliminava a questão. Porque teria que ter o li, né? Aí você tem um restaurante ou havia colocado. Povo lindo, realmente não pode colocar depois do ado, tá? Então, aqui não poderia colocar aqui. Aí você vai falar assim, ó, prof, então tá certo, porque coloquei aqui tal, tal. Em relação à colocação, poderia ser aqui ou aqui, tanto faz. Mas eu quero saber o seguinte, aqui eu tenho uma enorme televisão, isso é feminino, né, povo lindo? Se é feminino, onde está o erro aqui da questão? Que no lugar do ou havia, simplesmente o erro vai ser havia colocado. Então, o restaurante havia colocado no jardim, porque uma enorme televisão é feminino. Então, tá certo que é objeto direto, mas estava no masculino. Então, povo lindo, fica atento aí a essa questão. Vamos na letra B. Perguntei por que haviam decidido instalar o aparelho. Então, aqui o aparelho é que está destacado. E aí, você decidiu, né? Instalar. Daí, você tem instalar é o último verbo. Então, haviam decidido, não importa quanto verbo tem. Eu vou perguntar sempre ao último. E quem instala? Instala algo. Verbo transitivo direto. Vocês viram que aqui nós temos 3 verbos, tá vendo? Haviam decidido instalar. Não importa. Eu tenho aqui uma locução, um tempo composto, não me interessa. Eu vou perguntar, ou um tempo composto, uma locução verbal, não interessa. Aparelho aqui é objeto direto. E aí eu já vou na maldade, né? Objeto direto, masculino e singular. Tá. Masculino e singular. Então, a primeira coisa que eu olho, já tá aqui, ó, lá. Já está errada, né, Paulinho? De cara. Não vou nem perder tempo. Já sei que está lá, realmente, corto o R, ponho acento agudo, tá tudo certinho. E qual o único erro aqui? Que tá lá. E o correto aqui seria, se o aparelho é masculino, está lá, lo. Então, esse é o erro da questão, ok? Então, essa questão também está errada. Então, errada essa. Muito bem, vamos para a letra C. Para os clientes verem as notícias ou os gols da noite anterior. Então, as notícias está destacado, o gol da noite. Então, o que está destacado aqui é este complemento. Então, eu vou e pergunto o verbo. Quem vê, vê algo. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Povo lindo. Se é verbo transitivo direto, você já está vendo aqui até o erro, não vai perder tempo, né? Por quê? Porque li e lis, eu só substituo quando for objeto indireto. Toma uma linha aqui, né, povo lindo? Quando for objeto indireto. E como ele já colocou li, já está errado. Eu sempre digo que o povo chique toma água nas canecas chique, né? Quem sabe um dia eu resolva também. Mas eu adoro tomar água na garrafinha. Ainda estou naquele ritmo de sala de aula, né? Gravando depois da pandemia, no isolamento social. A prof ainda acha que está em sala de aula. Mas uma hora dessa eu fico chique, tá, povo lindo? Fazer uma caneca aí personalizada. Quem tem uma caneca personalizada bonita é a prof. Dai, a professora Daiane, né? Minha amiga. Caneca bonita. Quem sabe a hora dessa eu fico chique também, né? Então, vamos que vamos deixar de conversa. Então, povo lindo, já vi aqui o que aconteceu,
Já sei que isso aqui é objeto direto, tudo, né? Objeto direto. Povo lindo, você tá vendo aqui 2 núcleos? Notícias, feminino. Os gols, masculino. Tá vendo? Então, aqui eu tenho feminino e aqui eu tenho masculino. Ao substituir, vai prevalecer o quê? Sempre o masculino ao substituir. Tá certo? Então, para os clientes, e aí como ficaria? Aqui nesse caso, eu poderia dizer para os clientes, nessa posição que está aqui, se eu tenho um masculino e um feminino, eu vou dizer os verem, né? E se eu colocasse aqui no final, povo lindo, que eu poderia colocar no final, como termina em M, se eu colocasse no final do verbo, ia ficar como? Esse os, terminou em som nasal aqui, o verbo ia ficar, né? O hífen sempre, quando é no final, nos. Tá certo? Se estivesse aqui, tanto faz, porque aqui eu não tenho nenhum problema de estar antes ou depois. Eu só não poderia colocar no meio. Colocando antes, como estava aqui, corrigindo, ia dar os, que é objeto direto, masculino e plural. Se eu colocar depois, como tem som nasal, aqui, e viraria nos. Bom, seguindo, vamos lá, letra D. Já que as caixas cobriam toda a área, então toda a área aqui é a expressão destacada. Aí vai ficar, já que as caixas a cobriam. Ó, vamos ver qual a pegadinha dessa letra D. Nessa letra D, geralmente o candidato lá na prova, tal, que fez um estudo superficial, ele aprendeu, e aí ele decorou, que ele vai olhar, o verbo terminou em M, tem que dar no, na, nos e nas. Só, povo lindo, que você tem que saber, que aí eu já fiz lá, antes da aula de particularidade, eu expliquei isso, que aí eu fiz a primeira aula de emprego de pronome oblíquo, que aqui eu não tenho nenhum problema de colocar antes ou colocar depois, tá vendo? Se eu colocar antes, esse aqui, então porque a pessoa vai pensar, não, tem que dar na, já tá errado. Não, povo lindo. Eu coloquei aqui, ó, como essa questão anterior, tá vendo? Tanto posso colocar antes como depois. Se eu colocar depois, aqui, se eu tivesse colocado depois, eu teria que colocar, né, já que eu digo toda a área, cobriram na, tá vendo? Feminino e singular. Cobriram na. Mas se eu coloquei antes e coloquei a, tá certinho, ó. Não é feminino? Toda a área? Não é singular? Então, essa questão está o quê? Correta. Mas a pessoa distraída ia olhar que tem aqui o M e ia dizer, não, essa tá errada. Que teria que dar o na. Pô, lindo, quem que diz que eu não posso colocar aqui? Então, ela só vai ter essa substituição se ela estivesse aqui no final. Estando no final, sim, que as caixas, né, cobriam-na, mas tanto faz. Ele fala, prof, esse aqui não interfere em nada, ó, gente. O sujeito está aqui, ó. Aqui é o sujeito da questão. Se o sujeito estiver expresso numa questão, o pronome oblíquo pode ficar antes ou depois, tanto faz, tá bom? Tanto faz. Se tivesse no futuro, poderia ficar aqui no meio também, só não podia ficar depois. Aí, povo lindo, feito isso, e você vê que volta e meia a colocação pronominal volta aqui na aula, né? Tudo bem, a gente vai falar disso depois. Então, vamos aguardar o tempo certo. Então, encontramos a resposta correta, letra D, a questão de número 3. Vamos ver por que está errada a letra E? A letra E. O lugar agora, como TV, com TV, não vai sentir. É a locução verbal. Nossa, falta. Tá vendo? Isso aqui é objeto direto. Objeto direto. Não vai sentir algo. Quem sente algo, verbo transitivo direto. Pronto, eu não preciso nem me preocupar. Se o verbo é transitivo direto e meu objeto direto, já está errado aqui, tá vendo? Li. Né? Então, nesse caso aqui, eu já sei que já está errada a questão, porque eu substituí um objeto direto por um objeto indireto. Então, aqui seria como não vai sentir, terminou em R, corto o R, né? Não vai sentir lá. Sentir lá. Maravilha? Você vai lá e prof, mas e aqui que tem um não atrás? Povo lindo, mas aqui eu tenho uma locução, tá vendo? Se eu tenho locução, tanto faz. Para aqui, para cá, para cá. Sem problema nenhum quando eu tiver dois verbos. Também vamos aprender lá na colocação pronominal. Então, vamos que vamos? Vamos que vamos. A prof está indo com bastante atenção, porque essa é uma aula trabalhando questões de particularidade. Você quer ir bem em prova sobre emprego de pronome que cai em todas as provas? O que é básico? Vimos na aula anterior
com o exercício. Aí vimos particularidade, agora exercício de particularidade. Então, por isso que eu estou dando bem atenção. Maravilha? Vamos lá para a questão de número 4. Só lembrando, essa questão aí de número 3, os alunos também tiveram muita dificuldade quando eles fizeram o simulado também no meu grupo de estudo, tá? Então, vamos que vamos. Assinale a alternativa em que o trecho está reescrito conforme a norma padrão da língua. Está reescrita, então a mesma coisa, com a expressão destaque corretamente substituída. Então, de novo, vai ter uma expressão destaque, é uma questão que vai estar substituído por um pronome, e a prova está dizendo que essa reescrita tem que estar corretamente. Então, vamos lá na letra A. Aqui na letra A, você tem aqui, ó. Mas só se ela usar as armas de um biógrafo. Então, aqui eu tenho o termo destacado. Aqui você tem o verbo usar. Quem usa, usa algo. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, então aqui eu tenho objeto direto. Lembrando, povo lindo, que nesse caso aqui, o que tiver com preposição antes, não é o núcleo. O núcleo aqui, armas. Feminino e plural, as armas. Ao substituir, aí você vai olhar aqui, ó, las. Prof, tá certo essa questão lá. Povo lindo, mas você é meu aluno. Você tem que estar atento a tudo. Para que você tenha lolá, los e las, o verbo termina em R, certo? Certo. Mas o que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Cortar o R e colocar acento agudo, né? Isso tá feito aqui? Não. Não colocou acento agudo no A e nem cortou o R. Então, essa questão está errada. Olha o pequeno detalhe. Tá vendo? Vamos para a letra B. Gostaria que mais cantores publicassem suas memórias. Suas memórias. Lembrando, povo lindo, que lá numa prova eu iria direto ao ponto. Não ficar lendo frase, não. Se a substituição não é verbo e... A não ser que você tivesse uma dificuldade de descobrir se é direto ou indireto, aí você leria a frase inteira para observar o contexto. Mas se está destacado suas memórias, por acaso tem alguma preposição aqui? Não, não tem, prof. Se não tem, você já sabe que isso aqui é objeto direto. Porque se não tem preposição, o que é objeto direto? Então, quem publica, publica algo. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Pronto. Aí, qual que já é o detalhe? Termina em M. Ao substituir, eu posso substituir antes, não posso? Posso. Mas se eu substituir depois, isso aqui tem que dar o quê? No, na, nos e nas. Se eu tenho as memórias, olha aqui onde está o erro. Então, eu já sei que publicassem nas. Então, esse é o erro aqui, ó. Terminou em M, som nasal, aqui vai dar nas. Publicassem nas, tá bom? Então, esse é o erro da letra B de bola. Nossa, eu tô com 2 Bs aqui. Não vou riscar aqui, senão você vai achar, depois que olhar, que é a questão certa, né? Então, vamos tirar daqui, para não confundir quem tiver depois. Letra C. Lá na letra C, você tem aqui, ó, destacado um livro delicioso. E aqui você tem publicar. Quem publica, publica algo. Você está vendo alguma preposição aqui? Também não. Já sabe que é objeto direto, não sabe? Sei, prof. Aqui já é verbo transitivo direto. Também sei, prof. Qual que é o erro aí, povo lindo? Sem medo de ser feliz? Posso substituir objeto direto por li? Não. Então já está errado. E aí, como ficaria? Um livro masculino singular. O verbo terminou em R. Corta o R, põe acento agudo. Então, ia ficar como? Publicá-lo. Então, aqui ia ficar publicá-lo. Um livro. Publicá-lo. Né? Corta o R, acento agudo. Publicá-lo. Maravilha? Letra D. Mas só, vamos ver. Aqui está o quadro. Ó, o quadro completo. Tem preposição, povo lindo? Não. Então, isso aqui já é um objeto direto. Certo. Já é direto masculino, perfeito. Aí, olha a pegadinha dessa questão. Você vem aqui, ó, e olha assim, ué, mas tá certo, porque o quadro é masculino, singular, lo. O verbo oferecer, o verbo oferecer. É verbo transitivo direto, perfeito, o verbo transitivo direto. Povo lindo, olha a sutileza da questão. Olha por que a prof trouxe uma questão dessa aqui. A pessoa distraída,
ela marca essa questão como certa, ela vai embora. Por quê? Ela não observou que aqui na frase, tá vendo? Não tem R. Para você trocar por lo, você tem que ter o que aqui? O verbo terminado em R. Seria oferecer. E aqui não está oferecer, aqui está oferece. Se oferece, né? Também se fosse oferecer, teria acento circunflexo aqui no E. Se oferece o quadro, vai ser simplesmente oferece o. Oferece o. Então, cuidado com isso aqui, tá? Então, oferece o. Também, se fosse um verbo terminado em R, teria o que mesmo? Teria o acento circunflexo no E. Maravilha? Só sobrou a letra E. Só sobrou a letra E. Então, aqui, ó. Se eu tenho... ligaram os instrumentos, que é a palavra destacada. E aqui o verbo. Quem liga, liga algo. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Né? Os instrumentos, objeto direto. Instrumento, objeto direto. Maravilha? Maravilha. Aí, se é objeto direto, o verbo terminou em M, som nasal. Então, aqui, ó, terminou em M, som nasal. Os instrumentos masculino e plural, então tá aqui nos. Então, essa questão está correta. Está correta, né? Terminou em som nasal, nos. Povo lindo, essas primeiras questões vocês estão vendo. Elas estão mais demoradas, você pode ver que cada alternativa é uma coisa, então não dá para eliminar muito, eu tenho que trabalhar tudo. Mas algumas questões, posteriormente, eu vou trabalhar mais rápido, porque nós temos 14 questões, né? Então, temos mais 10 questões aí. Quando eu falo mais rápido, é usar a técnica de eliminação. É que aqui eu queria mostrar para você todas as particularidades. Então, é a mesma coisa. Veja de novo se você tem dúvida, observe tudo. Aqui está, né, unindo todas essas pegadinhas possíveis. Aí você fala, VUNESP, já era tempo que VUNESP era uma questão, era só questões mais simples. Agora nós temos questões também com certo grau de complexidade. Bom, então vamos para a questão número 4, número 5, vamos. A nossa questão de número 5, aqui, é uma questão também da VUNESP, e diz o seguinte, assinar a alternativa que substitui corretamente, de acordo com a norma padrão, a expressão em destaque, né? Por um pronome. O mesmo processo. Então, é só para fixar conceito aqui. Ó, aqui, o que está em destaque é a presença do Zika vírus, tá vendo? Aqui, outras formações congênitas. Aqui, de novo, a presença do Zika vírus. Nesse, aqui, questões, e nesse aqui, deformações. Deformações, tá? Então, a nossa questão de número 5, a gente já vai fazendo aí, já que a gente já pegou as particularidades das outras, eu já vou direto ao ponto para a gente ganhar tempo e a nossa aula não ficar tão longa. Já sei que eu vou direto ao verbo, né, povo lindo? Quem identifica, identifica algo. Já sei que é verbo transitivo direto. A presença do Zika vírus é objeto direto. Muito bem. Então, já sei disso aqui. Aí, vou substituir aqui esse meu objeto direto, né? Objeto direto aqui, por um pronome oblíquo. Se eu vou substituir, o que é que eu vou olhar? Aqui eu tenho identificou os. Povo lindo, olha o cuidado. Vai ter muita gente que vai achar vírus, os vírus. Acontece que o núcleo do sujeito é esse aqui, ó, presença. Tudo que tiver a preposição depois é outra coisa. O objeto indireto não tem preposição antes, tá vendo? Então, vírus é o tipo de Zika. E o núcleo é presença. Se presença é feminino e singular, então o erro aqui seria identificou a. Corrigindo aqui a questão. Então, eu já sei que essa questão é errada, por isso, identificou a. Letra B, o bebê apresentava outras. Ó, só que aqui eu já tenho, ó, elimino na hora. Se eu tenho outras, já sei que isso aqui é objeto direto, porque nem preposição eu tenho, ó. Quem apresenta, apresenta algo. Se eu sei que nem preposição eu tenho aqui, ó, verbo transitivo direto, eu já sei que isso aqui já está errado. Essa é a minha questão, não pode ser eu lis. Na letra C, identificaram a presença do Zika vírus. O que aconteceu aqui, povo lindo? Você vai olhar, o verbo terminou em M. Esse aqui também é objeto direto, identificaram algo. Aí a pessoa distraída vai dizer, ó, tá certo, porque
terminou em M, aqui também tem M, troquei por nos, tá tudo certo. Será que é isso, povo lindo? É isso que nós estamos treinando aqui agora? A gente está treinando que tem que olhar o quê? O núcleo do objeto. E o núcleo do objeto é presença, é feminino e singular. Então, o correto vai ficar identificaram na. Tá? Identificaram na. Esse é o correto. Então, nos está errado. Joinha? Então, errado também. Vamos ver aí a letra D. Na letra D, o que a gente tem? As questões para estabelecer. Quem estabelece algo. Já sei que questões é objeto direto. Ai, prof, por que eu já sei? Nem perguntei. Povo lindo, se não tem preposição. Aliás, não tem nada. Se não tem nada, você não deve nem ter dúvida. Se não tem nada, só tem o próprio nome. Só pode ser objeto direto. Então, verbo indireto, objeto direto. Meu verbo terminou em R e E. O que é que eu faço? Eu vou cortar o R, tá vendo? Cortei, e coloco acento circunflexo no E. O que é que aconteceu? Certinho a questão. Para estabelecer las. Questão certa, meu gabarito, letra D. E o que tem errado na letra E, povo lindo? Apresenta deformações. Aqui eu tenho, bom, já estou vendo aqui, ó. Já sei que é objeto direto, porque eu não tenho nada, né? Não tenho preposição, aliás, não tenho nada. Apresenta algo, verbo transitivo direto. Aqui, quando eu tenho aqui apresentam, ó, apresentam, qual que foi a questão? Se você coloca depois de um M, tá vendo aqui? Vai ser los ou las, povo lindo? As deformações do feminino, certo? Mas terminou em M, aqui seria, como ficaria? Nas. Tá vendo? O cérebro dos bebês também apresentam nas deformações, mas não las. Então, é isso que está errado aqui, certo? Maravilha? Maravilha. Perfeito e lindo, né? Levando em consideração que também aqui um também é um advérbio, poderia ainda estar, obrigatoriamente aqui. Se estivesse aqui, aí ia ficar as. Então, o cérebro dos bebês também as apresentam a deformação, né? Porque aqui, ó, sendo ele um fator de próclise, que o advérbio é fator de próclise, ó, fator de próclise, ó, então ia ficar o cérebro as apresentam as deformações. Joinha? Então, vamos que vamos. Vocês perceberam que agora eu já fiz essa questão mais rápida. Por quê? Porque nós já fizemos a outra bem lentamente. Aqui foi só para fixar os últimos itens, principalmente sobre essa ideia aí de olhar o plural, masculino e feminino, ok? Então, nós não vamos mais errar nenhuma questão aí em prova sobre isso. Então, vamos que vamos? Vamos. Questão de número 6. Essa questão de número 6 também foi uma questão que se errou muito. E por que se errou muito lá no grupo de estudo? Porque, povo lindo, ela é uma questão também da particularidade, está dentro do pronome como particularidade. E aí diz o seguinte, assinale a alternativa cujo termo destacado classifica-se como complemento nominal. Ora, eu falei para vocês, ó, e o termo destacado é aqui, ó, li, em todos, ó, li, lê, em todos. E aí eu falei para vocês, falei hoje, mas também lá na aula de particularidade, você vai perceber que um li, já que é ele que está destacado aqui, tá vendo? Eles que estão destacados, pode ser um complemento nominal, pode ser, que já é o básico, ser objeto indireto é básico, todo mundo sabe. Agora, particularidade, você também descobre que pode ser um adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Muito bem. Isso nós aprendemos lá na aula de particularidade. E aqui nessa questão, a questão quer que esse li tenha a função de complemento nominal. Então, tem que completar o nome, né, povo lindo? Se tem que completar o nome, olha só. Aí eu tenho, outra coisa, quando for função de adnominal, basta que você encontre lá a função de noção de posse. Lembra disso? Posse. Toda vez que der noção de posse, você puder substituir por um pronome possessivo, eu já sei que é adnominal. Para ser objeto indireto, eu tenho que ter lá um verbo transitivo
indireto. E para ser complemento nominal, basta que eu tenha um nome que exige um complemento obrigatório, que pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio. Tanto faz, qualquer um desses. Olha, então vamos procurar? Vamos. Na letra A, você tem arrancaram-lhe as roupas. Povo lindo, dá para dizer arrancaram suas roupas? Ó, suas. Arrancaram suas roupas. Substituir por um pronome possessivo? Se eu substituir, eu já sei que esse li aqui tem noção de posse, não é? Ó, posse. Se tem noção de posse, esse li aqui da questão tem função de quê, povo lindo? Então, aqui na questão tem função, né? De adjunto, adjunto, adnominal. Adjunto, adnominal. A prof. abrevia tudo, né, povo lindo? Com essa canetinha aqui com o mouse não fica tão bonitinho, então a gente já deixa assim. Então, na letra A tem função de nominal, então não é essa a minha resposta. Aí eu vou para a letra B. Ela nunca lhe desobedece. Aí eu tenho aqui, ó. Quem desobedece, desobedece a algo, a alguém. Verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo direto, a gente aqui não tem dúvida, esse é o básico. Esse li aqui tem função de objeto indireto. Então, também não é a nossa questão, porque a prova diz que tem que ter função de complemento nominal. Vamos supor, se está fazendo uma questão dessa, eu já olharia tudo que tem função de posse, que é fácil. Se eu só olhar aqui, ó, Júlio devolveu-lhe o livro emprestado. Se devolveu-lhe o livro emprestado, não é mesmo que eu dizer que devolveu o seu livro? Não é o livro da pessoa? Não é posse, povo lindo? Posse. O livro da pessoa, seu livro. Então, se é o livro da pessoa, esse li aqui tem função de quê? Então, eu já sei que esse li tem função de adjunto, adnominal. Função de adjunto, adnominal. Perfeito e lindo? O que sobrou aqui? Sobrou a letra C. Vamos analisar? Ó, a sentença foi-lhe favorável. Tá vendo aqui foi, povo lindo? A gente viu o verbo de ligação igualzinho aquele outro lá, né? Então, fica atento. A sentença foi favorável a alguém. Tá vendo? A sentença é o sujeito da oração. Tá vendo? Sujeito. Foi verbo de ligação. Favorável. O que foi favorável? A sentença. Olha, lembrando que nosso curso aqui, nossas primeiras aulas aqui no nosso canal, como que ela começou? Ela começou de mimimi, povo lindo? Ortografia, acentuação? Não. Mimimi nenhum. Começou de formação de palavras? Não. Qual foi o assunto que começou? Pauleira, foi direto ao ponto. O quê? Já começou de transitividade, para aprender tipo de verbo, né? Por isso que a prof já fala isso aqui, que você já sabe o que é. Se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um sujeito, e eu tenho uma qualificação, uma característica do sujeito, isso aqui é um predicativo do sujeito. Então, a gente já começou direto ao ponto. Por isso que nosso canal chama Português Sem Mimimi. Esses mimimis aí a gente estuda no final. Você estuda próximo da prova, uma questão de formação de palavra, hífen, ortografia, acentuação. E ortografia e acentuação é obrigação, a gente tem uma obrigação. Né? Como a gente viu agora esse final de semana mesmo, na redação, os critérios de correção da IBFC. A IBFC colocou que ia tirar de 0 a 10 pontos. E tirou. Ótimo. A pessoa que escreve deixa o outro colocar o acento, olha o que aconteceu. Muita gente perdeu a vaga, foi desclassificado, eliminado, por quê? De acentuação. Então, gente, acentuação é obrigação. A gente tem que treinar, é obrigação saber colocar acentuação. Então, para mim, isso é mimimi, isso aí é vida, não precisa ficar aí explorando. Então, aí, só para dizer que você pega aí uma prova do CESP, né, que vai ter agora, falo de redação, né, vai ter o DPEM, corrige sua redação. Aí, depois que corrige, você teve a nota, vai tirar seus pontos, seus décimos.
a partir da quantidade de linha que você tenha feito e a quantidade de erro que você teve, ortografia, acentuação, essas coisas. Então, gente, é mimimi, mas é obrigação de você já saber. Bom? Então é o seguinte. Então, voltando aqui para nossas particularidades. Voltando, povo lindo, é o seguinte. Então, foi favorável, esse aqui, quando a sentença foi favorável, você vai perguntar o quê? Foi favorável a quem? Né? Então, favorável a alguém. Se foi favorável a alguém, o que vai acontecer? Esse nome, que é favorável, que é um adjetivo, está pedindo um complemento obrigatório, né? Então, favorável é o nome. É o nome. Toda vez que o nome pede um complemento obrigatório, sempre tem preposição, tá vendo? A alguém, automaticamente o complemento desse nome é um complemento nominal. Então, esse li aqui, povo lindo, ele está em função de complemento nominal. É muito comum prova cobrar? Não. Eu me lembro, assim, na Fundação Carlos Chagas, que eu me lembro, é claro que eu não vi todas as questões. Eu me lembro de uma ou duas, mas isso é muito comum em provas, por exemplo, o GV gosta muito, né, dessas particularidades aí. Então, por isso, você tem aqui a letra C, a resposta correta, e essa foi uma questão também que meus alunos lá do nosso grupo de estudo também aí, né, é raro, os alunos tiveram dificuldade, mas lembra, errou, vamos fazendo de novo, vamos treinar, até chegar lá. Então, tá aí a questão de número 6, e agora vamos para a questão de número 7. Qualquer dúvida, povo lindo, escreve lá nos comentários. Maravilha? Vamos. Questão de número 7. Sobre o terceiro fragmento do texto acima, e o texto não está aqui, o correto é afirmar que. Então, olha o que vem aqui, ó. Pronome em destaque, no sintagma. O sintagma é esse aqui, ó. Deixai-me levar. Deixai-me levar. Isso aqui era exatamente a expressão que estava no tal do texto acima, né? Que a prof esqueceu de colocar aqui. Exerce a função sintática. Função sintática de sujeito da oração verbal. Então, observe que o pronome oblíquo do sintagma é esse aqui. Esse é o pronome oblíquo desta expressão. Então, eu tenho dois verbos e eu tenho esse pronome oblíquo aqui. E aí, ele está dizendo que leva a função de sujeito. Povo lindo, pensa. É claro, questão dessa é rara, não cai muito em verbo ou em prova, mas é bom que a gente saiba. Eu costumo dizer que isso é interessante aprender para a vida, para o dia a dia, que aqui você não vai dizer deixai eu levar, né? Então, eu não vou dizer isso. E então, deixai-me levar. E dentro disso aqui, ele tem função de sujeito. Então, quando eu digo deixe-me estudar, tá certo. Então, não é dizer deixe eu estudar, né? Mande-me e não mande eu. Mas isso são casos específicos, que você vai olhar lá na aula de particularidade, que são com os verbos causativos e os verbos sensitivos, né? Mandar, deixar, fazer, e assim sucessivamente. Então, veja lá na aula, não são todos. Isso para o dia a dia, para uma redação, também é importante que você conheça aí esse discurso. E aí, o que acontece? A prova está perguntando se esse mim aqui, tá vendo? Esse mim, esse me, se tem função sintática de sujeito. Que você não fez uma aula dessa de particularidade? Você vai dizer, jamais, imagina, o mim nunca teve função de sujeito. Mim sempre é função de objeto. Só que nós estamos na aula de quê, povo lindo? Particularidades. E quando você encontrar os verbos causativos e sensitivos, volte lá na aula e veja, você já sabe que esse pronome oblíquo vai ter função sim de sujeito. Então, povo lindo, essa questão está correta. Ela está correta, porque o sujeito do verbo deixai, vós, tá vendo? Sujeito do deixai, vós. Deixai-vos, né? Deixai-vos que eu leve. Aí, esse mim aqui é sujeito, sim, chama-se sujeito do infinitivo, tá? Então, é que a gente chama
de função sintática de sujeito do infinitivo. Olha a prova, tentando escrever tudo. Infinitivo. Do infinitivo. Então, não deixe de aprender isso. Eu diria até que é para a vida, muito mais do que para cair em prova. No dia a dia que você estiver falando, escrevendo e-mail lá na sua empresa, escrevendo a redação, né? Então, você já vai entender aí o que seria a... Então, está correto, porque realmente é sujeito do verbo levar, que se chama sujeito definitivo, tá? Então, essa foi uma questão também que se errou muito, mas é uma particularidade, cai muito pouco em prova, tá? Maravilha. Eu, por exemplo, eu achei essa questão aqui, ó, no livro do professor Pestana, na gramática do professor Pestana. A gente não acha com facilidade essas questões, né? Na aula da particularidade que eu fiz, eu falei dele, né? Que é uma gramática que tem tudo, tem de particularidade, o que é normal. E também falei para vocês que eu indico muito a gramática dele e do professor Alexandre Soares também, que trabalha todos esses itens, entre outros. Vamos continuar. Vamos lá. Aí, povo lindo, questão de número 8. Vamos para a questão de número 8 agora e vamos ver o que acontece aqui. Mesma coisa, se a questão for básica, a gente vai eliminando, até porque as principais aí de particularidade nós já passamos, tá? Então, essa questão 8 é uma questão da Fundação Carlos Chagas que quer que encontra-se substituído corretamente os sintagmas, as formas os complementos verbais. Então, vamos ver? Então, eu já tenho aqui, ó, primeiro verbo da minha primeira frase, para criar. Aí eu já sei que quem cria, cria algo, verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu já sei que o restante aqui é objeto direto. Aí, povo lindo, eu não vou ficar perdendo tempo, não. Vou na questão eliminar. Então, é o seguinte, se é objeto direto, tudo que tiver lis, já está errado, né? Então, elimina B, porque está criar lis. Né? E o que mais? Por enquanto é só, né? Porque crio algo. Aí é o seguinte, isso eliminando pela questão de ser verbo transitivo direto. Vamos analisar primeiro por isso. Agora, vamos lá na segunda frase. Satisfazer, ó, todas as exigências. Satisfazer todas as exigências, né? O que acontece? Quem satisfaz algo, é verbo transitivo direto. Também você pode ver que não tem preposição aqui, né? Objeto direto. Olha, se é objeto direto, então também eu agora elimino a letra A e eu elimino a letra E. Então, essas duas aqui já estão eliminadas, essas duas questões agora. Agora, nós estamos entre duas, então a minha resposta tem que ser entre duas. Por quê? E aí, quem vai definir vai ser a minha última questão, que vai lá, aproximar o homem. Mas a Fundação Carlos Chagas fez a questão fácil dessa, gente, é só a questão de saber eliminar. Se você sabe, vai mais fácil. Então, aproximar o homem, que aproxima algo, é um verbo transitivo direto, né? O homem, objeto direto, e você vai lá e elimina. Então, das duas que sobraram, olha aí, lê, tá errado. Então, eu já eliminei, encontrei a resposta correta, só por eliminação pelo objeto direto e indireto, né? Nem fizemos a substituição, porque só sobrou. É claro, se sobrasse agora duas, aí a gente ia para a substituição. Mas, povo lindo, criar terminou em R, cortei o R, acento agudo no A. Certo. Criá-los. Satisfazer terminou em R, satisfazê-los. E aproximar, a mesma coisa. Terminou em R, cortei, certinho, letra D. Então, é assim que a gente faz por eliminação uma questão aqui desse tipo. Então, foi a letra D, a questão de número 8. Poxa, o que a prof riscou tudo isso aqui, meu Deus do céu? Não é? Olha, credo. Peraí. Foi sem querer, povo lindo. Foi sem querer aqui. Voltando. Aqui. Aqui a gente só simplesmente riscou a questão, né? Vamos para a questão de número 9? Vamos que vamos. A nossa questão de número 9 é o seguinte.
Ela até tem aqui uma particularidade. Só que, povo lindo, se você fizer por eliminação, por isso que eu fiz, eu acabei de fazer a 10 por eliminação, estou na Fundação Carlos Chagas, não importa a prova. O assunto é esse, elimina, pra você ganhar tempo. Aí você vai de verbo a verbo. E aqui, de verbo a verbo, você vai fazer o seguinte, você vai aqui, ó, enterramos a antiga privacidade, né? Enterramos. Quem enterra, enterra algo, enterra alguma coisa, correto? Então, eu tenho aqui verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, a antiga privacidade, objeto direto, o que vai acontecer? O que não for objeto direto, você já elimina. Então, você já elimina a B, porque tem o li. Aí, você elimina a questão inteira. Tá vendo? Você vai eliminar a letra E, porque também tem o li. Aí, você elimina a questão inteira. Certinho? Aí, das que sobraram, se eu tenho aqui a antiga privacidade, é feminino e singular. Então, eu tenho lá, e se for para o início, eu tenho a. Certo? Então, aqui, todo mundo continua no páreo, porque, ó, terminou em S, tá vendo? Aí, você corta o S, vira lá, e aí, então, aqui, por essa primeira parte, eu não elimino ninguém. Aí, vou para o segundo. Lá no segundo, eu tenho aqui, ó, tornamos esses condutores. Já sei que é verbo transitivo direto. Ai, prof, mas você nem perguntou, por que você sabe? Ô, povo lindo, você não tem preposição aqui. Tá vendo? Esses é um pronome. Então, eu já sei que é objeto direto. Mas eu posso perguntar, quem torna algo, torna alguma coisa. Aqui, né? Aqui, isso aqui é objeto direto. Aí, eu vou lá na questão. Onde tiver o lis, eu já elimino. E quem que eu elimino aqui, povo lindo? Olha aqui quem eu elimino, ó. Por que eu elimino esse? Porque tem lis e é objeto direto. Então, eu elimino aqui a minha letra D. Eliminei a letra D. E quem que eu tenho agora? Eu continuo com... eu continuo aqui com... Ah, aí eu tenho outro detalhe aqui que eu já posso olhar. Sabe o que é? Tá vendo aqui? Tornamos. Esse tornamos aqui tem uma vírgula aqui, ó. Isso a gente na prova, a gente já vai saber, porque aí a gente já vai ter estudado aí a substituição. Se eu tenho uma vírgula aqui, eu não posso colocar o pronome oblíquo aqui. Tá vendo? Obrigatoriamente ele tem que vir para cá. Aí eu já elimino, ó. Eu não posso colocar aqui no início. Eliminei aqui na questão 9, eu já eliminei a letra C. Por uma questão que eu já estou sabendo como faz aí a substituição, né? Já sei como é que faz isso. Já sei, estou na prova, já sei a colocação. Eu estou falando para eliminar. Olha quem sobrou. Sobrou a letra A, que diz o seguinte, olha que não fui nem até o final. Enterramos enterramos. Também não posso colocar aqui no início, né? Que aí, se fosse, a gente já tinha eliminado essa também, tá vendo? Aí, ó, terminou em S, cortamos o S. Enterramos lá. Então, tá certinho aqui, ó. Agora, vamos aqui, ó. Esses condutores, los, não posso colocar no início, certo. Aí, eu tenho sob cujo comando. Essa última parte aqui, ó, que a gente ia ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, por exemplo, por eliminação, você não precisa nem perder tempo. Até porque esse assunto aqui é um assunto de emprego de pronome relativo, que a gente não viu ainda aqui, mas, de qualquer forma, por eliminação, a gente chegou a essa resposta, que quando a gente tem aqui, ó, comando desses condutores, né? Eu tenho aqui essa noção, comando sobre cujo comando. Comando, né? De alguém. Comando dos conectores. Então, por isso, a questão correta, mas eu não vou aprofundar nessa questão do cujo, mas, de qualquer forma, cujo você usa só quando tem noção de posse, né? Então, quando eu digo cujo comando, eu estou dizendo comando dos conectores. Então, por isso que a letra A é uma resposta correta. Ou seja, aparentemente era uma questão difícil. Era uma questão difícil. Mas na hora que você fez para a eliminação, o que aconteceu? Ela passou a ser uma questão fácil. Lembrando que aqui a prof usou duas coisas. A prof usou a colocação pronominal, que é, se eu tenho pontuação, não coloco no início, eu tenho pontuação. Isso já ajudou também a eliminar. Tá bom? Então, vamos que vamos? Vamos que vamos. Questão de número 10. A nossa questão de número 10, as pessoas também tiveram dificuldade. Quando eu falo, que pessoas são essas, prof?
Povo lindo, é do meu grupo de estudo, é do meu grupo de português extensivo, que mesmo agora na pandemia, lá nesse período de isolamento social, a gente continua estudando, a gente não para não, tá? Eu tenho um grupo de estudos que a gente continua aí estudando. Caso vocês tenham interesse de participar de grupo de estudo, é só colocar lá, escreve lá nos comentários, tá certo? Que escreve nos comentários, ou melhor, você lá no direct do meu Instagram, @professora Maria de Lourdes. Lembrando, aqui é tanto correria que eu esqueço de falar. No meu Instagram, gente, eu posto questões tanto nos stories quanto no feed, né? E são questões diferentes e publico a resposta comentada. Então, não esqueça também de estar sempre lá. Nesse momento, eu estou fazendo uma série de questões da UNEB lá no meu Instagram, ok? Então, vamos que vamos. Então, se você quiser participar de grupo de estudo, manda mensagem lá no direct, é melhor, porque eu já te passo todos os contatos e você participa, caso você deseje. Vamos que vamos? Vamos que vamos. E essa questão 10, por que muita gente errou? Porque é o seguinte, com certeza ela tem particularidade. Então, vamos ver? Assinar a alternativa, VUNESP escrevente, de São Paulo. Assinar a alternativa em que o pronome em destaque está empregado com o mesmo sentido de posse que tem o pronome lhe na passagem. Então, você vai olhar. Falamos de posse. Lembra que a gente viu que quando o pronome lhe tem função de sentido de posse, que é adjunta de nominal? Então, vamos ver aqui. Ó. Ele, um dos garotos, no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos. Ou seja, bater em seu rosto, né? Seu rosto. E entrar, né, pelos seus cabelos. Tá vendo a noção de posse? A prova quer que você encontre aqui nessa alternativa um outro pronome que esteja com a mesma função de posse. Aí, povo lindo, quando você diz, ó, não esperávamos entregar-lhes, eu estou dizendo entregar a eles. Tem função de posse? Quem entrega algo a alguém. Não tem função de posse. Chegou-nos a notícia do desaparecimento do helicóptero. Chegou, né, a nós. A notícia chegou até nós. Tem função de posse? Não. Pegou-me a mão. Dá para dizer pegou a minha mão? Minha. Pegou-me, minha. Se eu digo pegou a minha mão, isso é posse. Então, a gente encontrou a resposta. Entendeu que ela não é difícil? É porque é uma particularidade que a gente não estava acostumado. Então, pegou-me a mão, tentando encorajar-me a tomar sua decisão. Então, eu encontrei função de posse na letra C, porque eu troco por um pronome possessivo. Pegou a minha mão, ok? Faça ver, faça alguém ver, faça, né? Então, eu não tenho posse aqui. Não vá forçá-la, não vá forçar alguém. Eu também não tenho posse, então, por isso, resposta correta é a letra C. Muito bem, povo lindo, são 14 questões, estamos na questão de número 10. Vamos animar, todo mundo animado aí, e vamos que vamos até a questão 14, estamos quase acabando, ok? Todos entenderam que era só encontrar uma resposta que tivesse aí noção de posse? Vamos que vamos? Muito bem, porque aqui com a gente é o quê? Pau é pau, pedra é pedra. Vamos, vamos. E o nosso português é totalmente sem mimimi. Vamos direto ao ponto, eliminando e fazendo as coisas, fazendo aí as coisas acontecerem. Então, agora vamos na questão de número 11. Essa questão de número 11, ela vai ter, me parece, aí uma particularidade, porque também meus alunos tiveram aí algumas dificuldades. Vamos ver do que se trata? Vamos ver. Aqui a prova quer que a gente preencha, né, na norma padrão, se é padrão é correto, preencher as lacunas, respectivamente, em conformidade. Então, vamos ver? Aí, uma questão dessa, você vai ficar lendo o texto? Você que sabe. Eu diria, deixa para o concorrente.
Gente, se você já está vendo aqui os verbos, e esses verbos já têm diante dele pronome, eu não vou ficar lendo essa questão. Por que eu não vou ficar lendo, prof, essa questão? Eu não vou ficar lendo aqui a questão pela seguinte coisa. Se eu tenho que encaixar aqui, então eu tenho aqui, ó, desafiaram. É o mesmo verbo cima e embaixo. Quem desafia, desafia algo, desafia alguém. Então, eu já sei que esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo direto. Ele tudo igual, tá vendo? De cima e embaixo. Se ele é verbo transitivo direto, povo lindo, eu vou encaixar esse verbo aqui. E ele é verbo transitivo direto. Quem que eu já elimino aqui? Tudo que tiver indireto, ó. Li. Ele tem função de sujeito. Eu já elimino, né? Então, eu já eliminei aqui de cara a letra A e já eliminei B. E aí, você vai olhar o seguinte. Diante disso aqui, esse verbo termina em M. E se ele termina em M, eu já elimino a letra E. Porque se termina em M, o A, os e as vai virar no, na, nos e nas. Então, nós estamos agora com duas alternativas. Muito bem. Aí, o seguinte. Nesse caso aqui, ó, se eu tenho soltar os, pensa comigo. Eu não preciso nem, ó, não fui no texto, só estou aqui, ó. Se o verbo termina em R, eu não tenho que cortar o R, eu não tenho que colocar acento agudo no A. Então, povo lindo, o que acontece com a letra D? Já está errado. Já está errado, não está? Muito bem. Vamos supor que você não soubesse disso. Já sei que isso aqui está certo. Aqui está certo, aqui está certo. Soltar a luz. Prof, eu não preciso ir para o texto? Não, povo lindo, você só iria para o texto. Se sobrassem duas e parecidas, que aí você olhar se é masculino, se é feminino, se é plural, olhar qual o termo que está sendo substituído. Agora, olha aqui, o verbo né, dá. Quem dá algo a alguém. Tá? Eu já sei que está errado. Quem dá algo a alguém. Se aqui eu tenho lhes, dá algo a alguém. Tá tudo ok, né? Aqui, ó, claro que dá algo a alguém, eu poderia estar certo. Aí, vamos supor que se eu não tivesse eliminado essa questão, aí eu teria que ir para a frase. Tá vendo? Eu teria que ir para a frase para perceber se eu estou substituindo algo ou alguém. Porque se eu estivesse substituindo e fosse objeto direto e feminino, isso aqui estaria correto. Né? Mas como isso aqui já está errado, eu já eliminei. Então, eu já sei que essa resposta está correta. Eu não preciso nem para o texto ler, que eu já sei que vai ser o objeto indireto que precisa ser substituído. Mas, prof, você nem leu o texto, povo lindo, você tem que... Aqui não tem mimimi, não. Agora, fiquei entre duas. Vamos supor que tivesse as duas corretas. Aí você iria lá no texto procurar saber. Mas se só já eliminou tudo, então, número 11 é a letra C. Perfeito? Perfeito. Então, aqui estava tudo errado. E fizemos por eliminação e nem lemos o texto. Lindo? Lindo. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Questão de número 12. A questão de número 12 também aí as pessoas tiveram dificuldade. Por quê? Vamos ver o que é que tem aqui? Alguma particularidade? Bom, eu tenho aqui a mesma coisa, nós vamos tentar eliminar, mesmo processo. E aqui está, reconheçam. Reconheça o verbo que está aqui de cima e embaixo. Aqui o que está grifado, o verbo e o objeto. Como eu estou vendo que nem tem preposição, eu já sei que isso aqui é objeto direto. Isso é quando você já está bom na coisa, né, povo lindo? Então, eu já sei que nesse caso aqui está como verbo antidireto e isso aqui é objeto direto. O que eu faço já nessa questão aqui? Eu já elimino a A. Aí, prova que você eliminou. Por causa do li, povo lindo. Se eu tenho objeto direto, eu não posso ter a substituição li. Já está errada. Quem mais que eu elimino? A gente já elimina C. Porque aqui na C também tem li. No primeiro. Isso eu elimino pelo primeiro, mas se o primeiro estiver errado, tudo já está errado, né? Aí, na questão aqui, eu vou eliminar também a letra E. A letra E, porque tem também o li. Joinha? Então, eliminamos tudo pelo li. Na primeira. Ora, como o meu verbo termina em M, tá vendo? Aqui. E aqui eu não tenho nenhum problema, pode estar para frente ou para trás. Então, se tiver para frente, tá certo. Se tiver aqui, tá certo.
Então, eu deixo aqui minha questão por enquanto, a letra B e a letra D continuam aqui no páreo, né? Muito bem. Aí, eu vou para a segunda. Povo lindo, aqui nessa segunda, tá vendo aqui, ó? Que não vejam nessa discussão. Então, vamos supor que eu diga aqui, ó. Vejam, que não vejam nessa discussão. Aí, eu tenho a vejam e eu tenho vejonar. Muito bem. O verbo não é o verbo ver. Aí, lá na sua prova, lá na Fundação Carlos Chagas, foi o TRE de São Paulo, você já vai saber colocação pronominal. Isso aqui é um FP, fator de próprio, já é uma palavra atrativa do pronome oblíquo. Se ele é atrativa do pronome oblíquo e eu tenho o verbo ver, eu já não posso colocar depois, obrigatoriamente tem que colocar aqui. Aí você olha aqui, ó, e já matou a charada, tá vendo? Tá vendo que matou a charada? Eu não posso colocar aqui, porque nesse verbo aqui, ó, aqui eu poderia, mas nesse aqui, eu tenho uma palavra negativa que atrai para o pronome oblíquo para antes do verbo. Subentende que ao fazer essa questão lá na prova, você já está sabendo. Aqui a gente não estudou ainda, para saber. Então, olha, eliminei a letra D. E fiquei só com a letra B. Só que a letra B, ela tem exatamente a particularidade desta aula. E a particularidade dessa aula, que talvez se você não fizesse por eliminação, aí sim você teria dificuldade, como o meu grupo de estudo, algumas pessoas tiveram. Então, ó, aqui tá ok, tanto faz para frente ou para trás, foi o que sobrou. Ah, vejam, tá vendo? No início. E aí, você tem a dela. Olha aqui que interessante. O que seria esse dela? Eu vou olhar aqui, ó. Mas que se aproveitam dessa discussão. Tá vendo dessa discussão? Se eu tenho dessa discussão, Paulinho, se aproveita de algo, de alguma coisa. De, não é da discussão, de mais ela. O que é que eu tenho? Dela. Então, dela se aproveita. Então, o que é que aconteceu? Nesse caso aqui, de mais ela, dela se aproveita, por isso, letra B, correto. Mas eu indico sempre, faça por eliminação, que as particularidades que não são tão comuns em prova como Fundação Carlos Chagas, CESP, não é tão comum essas particularidades, não. Mas aqui é uma dessas, ó. Dela, por que deu dela, prof? Porque, né, que dela se aproveitem. Aproveitar de algo, de mais ela, dela. Então, tá aí a questão de número 12, que muitas pessoas tiveram aí uma certa dificuldade. Então, vamos que vamos? Vamos que vamos. Mais uma questão. Lembrando que essas coisas aqui, só que eu trabalho questão por questão, tem tudo lá no meu Instagram, @professora Maria de Lourdes. E o meu Instagram já tem há muitos anos. Não, muito não, 2 anos. E o canal do YouTube eu abri agora nesse período de pandemia, de isolamento social. Era um projeto que eu já tinha, aproveitei e fiz. Bom? Maravilha. Então, vamos que vamos. Vamos para a questão de número 13. Estamos terminando. Questão de número 13. Vamos ver se a gente tem alguma particularidade também. Também alguns alunos tiveram dificuldade nessa questão. Vamos lá. E aí, a mesma coisa. Fundação Carlos Chagas, nível superior, TRT e tal. Eu vou olhar. Tá sublinhado o verbo e nome? Tá, prof. Vou ficar lendo o texto inteiro? Não, só se precisar. Vai direto ao ponto. E aí, eu tenho atribuímos. Atribuímos está de cima e embaixo. Tá vendo aqui, ó? Atribuímos. Se atribuímos está de cima e embaixo, né? Aqui, ó, nessa nossa observação, atribuímos a nossa civilização. Você que é uma pessoa que já fazendo essa prova já vai estar aí com uma certa experiência, tá vendo aqui a crase? Se eu tenho uma crase, eu não tenho crase dentro do objeto direto. Eu tenho uma crase dentro do objeto indireto. Então, se eu tenho, atribuímos a nossa civilização, o papel de dirimir, aqui nesse contexto, atribuímos está como verbo transitivo, direto e indireto. A nossa civilização, objeto indireto. Mesmo que você não perguntasse o verbo, se está grifado algo que tem a preposição e é complemento do verbo, e ainda, nesse caso, ainda tem crase, então esse complemento do verbo aqui, com preposição, vai ser sempre objeto indireto. Aqui, povo lindo, o papel daqui para frente, ó, é que é o objeto direto. Então, nessa questão agora,
foi grifada o objeto indireto. Olha, então eu venho na questão, o que não tiver ali, agora elimino. Então, eu vou eliminar a letra B, ó, inteira. Por quê, prof? Porque na letra B tem A, que é objeto direto. Vou eliminar C, porque tem lá, é objeto direto. Aqui, o a ela, né? Até poderia ser. Por quê? Porque eu posso ter um objeto direto e substituído por a ele, a ela, a eles e a ela. Também falamos isso nas particularidades. Então, eu deixo aí. Eu não elimino, não, mas eliminamos 2. Aí, vamos para o próximo. Aqui você tem fazendo da nossa civilização. Uma espécie. Povo lindo, aqui você tem esse verbo fazendo, tá fazendo verbo transitivo direto e indireto. Como assim, prof? Direto e indireto? Olha, fez de algo, algo. Uma espécie de escudo é o objeto direto. É o objeto direto, tá vendo aqui? E da nossa civilização é o objeto indireto. Acontece que dentro da nossa aula de particularidade, aqui vai ser fazendo de algo de alguém. Tá vendo? Aqui quem faz de alguém algo. Fez de alguém uma nova espécie. Então, aqui pediu a preposição de. De. Aí você tem o de. Nossa civilização é feminino, de mais ela. Lembra que eu falei que quando tiver de, o em, tá na particularidade. Em vez de você colocar ali, você coloca de mais ele, de mais ela, dele, dela, deles e delas. Pronto, matou a charada. Povo lindo, não pode ser li. Aqui, tá vendo? Eliminei. Fora. Aqui tá A, objeto direto. Fora. Ai, prof, como assim, prof? Essa questão parecia ser tão difícil. Pois é. Dela, você aprendeu. Isso é por isso que eu falei. A Fundação Carlos Chagas, volta e meia, tá aí trabalhando alguma coisa dessa particularidade, mas nessa sutileza que você consegue, né, eliminar. Aqui você eliminaria por aqui, ó. Dá para eliminar aqui, ó. Aí você ia ficar entre essa e essas duas. Então, eu já sei que tá certo. Li, perfeito. Maravilha, porque é objeto indireto. Já sei que é fazendo dela, né? De mais ela, aí não pode dizer fazendo lhe. E aqui, os reconheçamos aqui, ó, tem um não, fator de próclise também. Só que isso aqui não ser problema para eliminar, porque os dois, ó. Nesse caso, se sobrasse esse, né? Mas vamos supor que você tivesse aqui, você eliminou esse, aqui já estaria errado, porque tem fator de próclise aqui, não obrigatoriamente tem que vir para cá. Então, não os reconheço. Então, correto. Por isso, resposta correta, letra A. Então, povo lindo, é sempre importante, independente de qualquer particularidade, elimine. Fazer questão de substituição, elimine. Vai eliminando, você ganha tempo. E aí, né? Chegamos na última questão, que é uma questão de SH dias, mas super tranquila, não tem muitos segredos, que é em que o pronome oblíquo esteja colocado. Aqui, basicamente, é para a gente já pensar no nossa próxima aula sobre colocação pronominal, né? A gente está falando tanto de colocação que é melhor a gente falar logo disso. Então, aqui é uma questão só de colocação pronominal, embora não tenhamos feito ainda. Aqui, o que aconteceu com essa questão? Quando a gente aprender, a gente vai ver que ninguém é uma palavra atrativa. Chama fator de próclise. Então, obrigatoriamente, eu só coloquei mesmo para fazer esse fechamento, já que a gente está falando tanto disso. Então, ninguém atrai. Então, esse mim tinha que vir para cá. Tá vendo? Não posso iniciar frase com pronome oblíquo. Então, aqui nesse caso, como está no futuro, também não pode vir para cá. Então, ia ficar no meio, ó. Contar-lhe-ei. Tá? Contar-lhe-ei. Aqui na letra C tem nunca. Nunca também, palavra negativa, atrai. Então, nunca o achei. Certo? E aí, a resposta correta é a letra D. Por quê? Porque está no lugar certo. Eu não posso iniciar a frase, consolava a certinho, letra D. Mas essa é uma questão, você viu que é especificamente de colocação pronominal? Aqui é só para dar gostinho,
para a nossa próxima aula, né? A gente falar aí de colocação pronominal. Claro que eu posso falar de emprego do pronome tônico, mas posso também falar de colocação pronominal. A ordem não importa, mas serão os nossos próximos passos aí. Então, povo lindo, nesse momento que nós terminamos a nossa aula, vocês estão me vendo aqui nesse quadradinho, né? Mas eu não estou me vendo, não, eu só vejo a tela. Então, vamos voltar lá para eu ver vocês. Ou não, para eu me ver, né? Eu falo ver vocês, mas eu só vejo a mim mesmo. Então, vamos voltar lá na aula. Vamos fazer aqui a nossa transição. E agora, eu estou me vendo. E aí, quando eu me vejo, a primeira coisa que a gente olha é como é que tá o cabelo, né? Porque até aí eu não estava vendo nada. Aí, povo lindo, fizemos as fizemos as nossas 14 questões, né? Então, as nossas 14 questões. Então, fizemos as nossas 14 questões e espero que vocês tenham gostado. A prof deu uma travada aqui no final. A prof ainda esquece de algumas coisas aqui no programa, né? Mas, principalmente quando a aula tá longa, eu fico tão concentrada na aula que quando eu volto aqui, eu sempre fico achando que eu esqueci de fazer alguma coisa, tá bom? Então é o seguinte, eu agradeço a vocês por estarem até aqui e espero que tenha ajudado. Se gostou, compartilhe para seus amigos, seus colegas, seu joinha, seu ok. Se não se inscreveu ainda, vá lá, tá? Faça a sua inscrição, assine o sininho para que toda vez que a prof postar para que você seja avisado, tá bom? Escreve nos comentários qualquer coisa e a prof está ainda nos primeiros vídeos, então na hora que trava alguma coisa que a prof está aprendendo. São mais de 20 anos somente sala de aula e agora eu estou aprendendo, né, esse mundo online. E quando a gente grava, quando a gente está ao vivo, a gente corrige na hora. Quando a gente está gravando, ou a gente se justifica, né, ou a gente melhora. Então tá bom, povo lindo? Muito obrigada a todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana, né? E tchau!